Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado o Wagner, que é professor, advogado, empresário. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado galera. Hoje temos uma presença especial, um grande amigo nosso, mas antes de apresentar o nosso amigo, né, Wagner, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é apoiadora deste podcast. A Icavi, ela tem diversos segmentos de clientes, como prestadores de serviços, indústrias, comércio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da Icavi, no Instagram, @icavi-contabilidade. Agora, chegou a hora de apresentar o nosso convidado especial. Fenômeno. Nosso chefe master, Jefferson Barbie. Jeff, seja bem-vindo ao nosso episódio do Contas e Contos. Eu que agradecer o convite aí, prazer enorme aqui estar na mesa aqui compartilhando com vocês hoje essa noite aí. E quem sabe aí tá passando alguma coisa aí para vocês vão me ensinar muito mais, né? Mas capaz. Aí a experiência na cozinha. Obrigado aí pelo convite, tá, irmão? O Jeff, né, Wagner, é um grande chefe de cozinha. Recentemente tivemos a oportunidade de desfrutar de uma feijoada deliciosa lá em comemoração ao 20º aniversário de empresa do teu escritório, né? Tava excelente, foi um evento muito bonito e, Jeff, parabéns aí pela comida, tava excelente. Obrigado. Jeff, antes de iniciarmos então com várias perguntas, com a sabatina da noite, conta um pouquinho aí por onde surgiu, quando surgiu o amor, a paixão pela culinária? Então, cara, eu sempre fui um curioso, né? Pela gastronomia, por comer, né? Então, sempre, antigamente, quando eu tinha uns 6 anos ali, eu lembro que eu era muito chato para comer e eu sempre gostava de coisa boa, né? Meu pai e minha mãe passavam bastante trabalho comigo e aí, realmente, o gosto por comer, por olhar a comida e por querer comer, né? Começou muito maior do que querer cozinhar. E foi aí que, aos 7 anos, eu lembro que a minha avó cozinhava muito bem, até uma referência para mim, né? Inclusive, lá no meu espaço, eu tenho uma horta comunitária lá, que é homenagem a ela, né? A avó Arlete. E eu lembro muito bem que quando a minha mãe cozinhava, eu sempre ia lá dar aquela olhadinha, né? Para ver se eu ia querer comer ou se não, eu não vou comer, eu quero outra coisa. Eu era muito assim, chato. Muito chato. E aí, então... mas aí, quando a minha mãe fazia coisa boa, eu me lembro muito bem, eu tinha 6, 7 anos, a gente morava ali na vila ainda. Ela tinha aqueles grills, né, que vai água embaixo. Sim. E quando ela ia fazer picanha, eu botava uma cadeira ali, eu ia lá e eu ficava ali virando para ela. Então, começou dessa forma e foi aumentando. E aí eu fui percebendo que eu gostava de cozinhar, né? Lá em casa você já conhece muito bem o meu irmão, então lá em casa era ao contrário. Quando o pai e a mãe saíam, né, ou algo do gênero, para esquentar uma comida ou fazer, ao invés do irmão mais velho fazer, eu que fazia. Então, tu levava o teu irmão nas costas de fato, né, cara? Nesse caso, sim. Em campo não dá. Então, aí, cara, daí dos 13 anos, aí começou a ficar um pouco mais eminente isso. Eu querer cozinhar, ser mais curioso. Eu já cozinhava, né? Estou falando isso de uma época onde não existia essa gourmetização que tem hoje, né? Naquela época até era estranho o homem cozinhar, né? Sim. E aí, com 15 anos, né, o pai, sabiamente, sempre fez isso com meu irmão, fez essa transição comigo também, agora a partir de 15 anos tu vai estudar de manhã e tu vai estagiar lá no escritório à tarde. E aí eu ia, né? Mas eu ia lá, aí o que eu fazia? Pegava a vaquinha com todo mundo, os colaboradores, ia lá e fazia o rango pra galera, né? Fazia comida, enfim, lanchinho sempre da inventava um lanchinho da tarde. Né? Outra coisa também, os meus primos, né? Quando vinham de Curitiba, nas férias, então a gente ficava a noite inteira lá jogando videogame, e aí eu sempre inventava alguma coisa. Então, além de cozinhar, de gostar, eu sempre falo que cozinhar é amar servir as pessoas. Sim. Então, eu sempre gostei disso, eu gosto disso, né? De receber, de
de dar aquele carinho ali, né? Sim. Claro que hoje estudando, então existe a técnica, né, que eu fui aprimorando, mas foi isso, cara. Acho que esse foi o início da minha jornada. E aí, com 15 anos, eu comecei a fazer isso, só que eu não tinha interesse nenhum pelo escritório, né? Então, ia lá, eu ficava inquieto, eu nunca gostei de fazer uma coisa só sentado, eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí, cheguei com 17 anos, estava fazendo terceirão, falei, pai... Eu já estava estudando um pouquinho, né, lendo um pouco sobre gastronomia, que estava começando a crescer no Brasil. Estou falando isso 17, 20 anos atrás. E aí, pai, quero fazer gastronomia. Daí ele, tem certeza? É isso que tu quer? Eu falei, pai, é. Daí eu fui lá, ainda no terceirão, fiz o vestibular. Na época, gastronomia era 3 ou 4 por 1, então era bem fácil. Enfim. E aí fiz, passei. Daí o pai, passei. E aí, filho? Eu falei, pai, quero fazer. E aí, com 17 anos, eu já entrei na faculdade, já no segundo semestre, eu estava fazendo o terceirão e comecei a fazer algumas matérias... Simultâneo? Foi simultâneo. A gente entrou com mandato de segurança, e aí eu comecei a fazer algumas matérias, porque lá na gastronomia da Univale era vespertino, e aí comecei, e era por módulo, né? Então, eu comecei ali a trilhar o início ali do amor pela gastronomia. Uhum. O Jeff, e como é que foi essa formação? Então, tu foi para a universidade, certo? E nesse meio tempo, estagiava em restaurantes? Como é que foi essa tua vivência para ser inserido no mercado de trabalho? Sim, de fato? Eu, em 2004, né, eu entrei na faculdade com 17. E aí, quando eu entrei na faculdade, o que meu pai falou? Cara, agora tu escolheu essa área, então vai trabalhar nessa área. Sim. E aí eu comecei a ter contatos ali na própria faculdade, vai abrindo o mercado ali. Então, eu tenho a minha primeira experiência profissional, um restaurante que hoje é o Koi Sushi lá, que antigamente tinha o Jun. Se chama Restaurante Iurt, que aí tinha um amigo meu da faculdade que estava lá cozinhando, aí abriu uma vaga lá, então eu comecei trabalhando nesse lugar. E aí depois ali fiquei uns meses ali, e aí foi legal, uma experiência tremenda. Só que aí nesse meio tempo, lá no clube, lá no Itamirim, eu comecei a aparecer, fazer uma paeja, comecei a fazer uma paeja para um clube, para o meu time. Aí foi indo, né? Esse boca, pô, que paeja boa, aí vai indo. Então, boca a boca. Boca a boca. Né? Mas isso ainda estudando e fazendo paralelo. Uhum. Aí comecei a trabalhar, daí claro, tive que parar. Aí depois eu saio de lá e aí começa a ter um pouco mais de volume nessa questão dos eventos, né? De convite, enfim. Só que na época eu não tinha nem a pretensão de realmente profissionalizar, né, nessa área. Aí depois eu recebi um convite que na época lá da CAT, lá no Sorro, que na época era outro restaurante. Como eu tinha uma experiência na culinária vietnamita, ela me chamou, também trabalhei lá uns meses, né, lá na brigada. E aí, só que aí também começou a ter mais consistência nessa questão dos convites para fazer evento, né, no clube, enfim, aniversário e tudo mais. E aí começou a criar consistência. E aí também a rotina, né, da própria, na época, né, mal sabia eu como estaria hoje, mas na época a própria rotina do restaurante não me agradava tanto assim, né? Era refém, né? Era muito refém, né, finais de semana e tudo mais. E aí nisso eu saí também, claro, outras coisas também aconteceram, né? Aí também depois tive que fazer estágio da faculdade e tudo mais. E aí eu começou a criar mais consistência nessa área de eventos, né? Estou falando ali talvez em 2010, 11. E aí começou a ter essa consistência, né? Daí eu venho aí eu tenho, não sei se vocês vão lembrar, mas aqui na Rua Indaial, aí eu abro uma sociedade,
né? Almocei alguns dias ali, algumas vezes. Que era Chef Barbie e Preta Quitutes, então faço essa sociedade nessa época. Eu acho que é 10, 11 por aí. Então a gente começa a fazer eventos e o almoço executivo ali. Já formado daí. E aí em 2012 eu recebo o convite, aí não deu certo ali, daí eu recebo o convite para tocar o Clube Itamirim, eles fazem toda aquela reforma lá do bistrô, e aí ali eu fico também um tempo ali no clube, né? 2012 foi. E aí também aconteceram algumas coisas, né? Não saiu como eu gostaria, também fiquei muito refém, né? Aquela rotina de horas e horas trabalhando. E nós tínhamos o nosso ferino lá na sexta-feira, né? Me lembro de tu, às vezes até dormia ali, né? Em virtude de no outro dia tem que estar cedo e tudo mais, sair à tarde, tinha, né, uma vida bem difícil, né? O cara acha que é fácil, só cozinhar ali, não, mas é uma responsabilidade bem grande, né, Jeff? O clube, na verdade, né, quando ele queria que eu abrisse de segunda a segunda, das 9 da manhã até meia-noite, né? Então até 11 horas. Então o clube não tem fluxo para isso, né? E aí eu colocar mais um colaborador, enfim, então acabava que custo, né? O meu custo não acabava não se equivalendo, né? Digamos assim. Então acabei que, mas foram outros acontecimentos ali também. E aí acabei vendendo tudo, 2012, acabei vendendo tudo e aí me joguei para Califórnia. Aí lá foi por tudo ou nada. Aproveitei bem a Califórnia. Bons tempos. Aproveitei bem, vendi tudo, graças a Deus. Assim, não saí no vermelho. Foi mais por uma questão realmente. Mas foi lá para estudar ou para. Fui para estudar. Não, fui para estudar, para tentar trabalho lá. Né? Tinha um amigo meu que morava lá. Só que as coisas. Aí o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer. Aí o Jean ia casar. E aí eu volto para o casamento do Jean. Aquele casamento 2 dias antes, épico, fenomenal, né? Meu Deus. 24 horas, bem dizer. Foi até 10 horas da manhã. Casamento épico, né? E aí, depois dali, aí começa a aparecer convites para eu voltar para lá, mas aí eu já começo, aí, graças a Deus, também começa a ter mais consistência os eventos. E aí eu começo 2012, ali eu já tinha, né, empresa constituída, mas aí de 13 para 14 começa a ter bastante uma consistência melhor, assim, né? Claro, ainda não tinha lugar fixo, fazia os pré-preparos muitas vezes em casa ou na casa do cliente, mas já estava começando mais claro, ainda morava com meus pais e tal, mas já estava começando a criar ali uma consistência. Aí em 2015... que eu começo a criar de fato uma consistência assim de mercado, né, onde eu já consigo me manter, né, ter uma vida um pouco mais estável. E aí começa a abrir um mercado onde eu não estava esperando, digamos assim, né, de atingir um público A, B ali, né, essa pegada de de personal chef. E aí começa, e nessa época, hoje tem mais pessoas fazendo, né? Então nessa época não tinha tantas pessoas, né? E aí em 2000 eu vejo a necessidade e sempre fui um cara inquieto quanto a isso, eu vejo a necessidade de ampliar o conhecimento. Daí em 2016 eu vou para a Itália. E aí a Itália realmente, né? Fui lá fazer o pós-curso, morar lá. Abriu bastante a cabeça. Abriu a cabeça. E aí eu falo que foi um divisor de águas da minha vida, porque realmente te traz um know-how, né? E aí o personal chef, realmente, ele tem digamos, esse know-how, né? De tu estar ali e tu estar participando de um jantar íntimo. Então, a comida ela acaba unindo as pessoas. Então, acabou que... Então, por exemplo, antes de eu ir, os caras, e esse prato aqui? Tu só falava do prato, tu não tinha uma história para contar, né? Então eles começavam a falar de vinho, de viagem, de história. Então quando eu venho da Itália eu trago uma bagagem, né? Eu trago uma história, né? Eu tenho já uma experiência, vivência, então, e isso realmente para esse mundo gastronômico assim, né? De alta gastronomia, realmente faz a diferença. Certo.
E ali tu tem, pelo que tu tá comentando, é uma transição uma nova transição, né? Então foram vários momentos que tu tá contando a tua trajetória aí, né? Voltando um pouquinho ali na relação quando tu estava estudando e praticamente estagiando, tu tem um momento de aprendizado, são várias curvas de aprendizado, né? Perfeito. Aparentemente. Essa curva de aprendizado aí, tu percebe que ela te transforma, vai te transformando mais para aquilo que tu trouxe para o mercado da região Itajaí, Balneário? Né? Com certeza, cara. Com certeza. Isso... Como é que foi essa volta daí e disso que tu estava falando, né? Como é que tu vai já imaginava daí ter o teu próprio espaço? Eu até agora eu volto um pouquinho, que eu sempre, né? Eu sempre fui um cara muito da operação. Até eu vou voltar um pouquinho antes, que aí talvez, né? Vocês são mais da área, né? Eu sempre falo, Casa de Ferreira espeto de pau, porque eu sou da operação e administrativo zero, né? E aí em não salvo engano, se foi 2014 ou 2015, eu faço o Empretec. Porque antes, até hoje, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande claro, hoje, graças a Deus, eu tenho um valor agregado, enfim, eu consegui me posicionar no mercado, mas naquela época eu tinha muita dificuldade para cobrar dos amigos, às vezes até perdia dinheiro, empatava, o cara fazia conta de supermercado e a gente sabe que não é assim, sim, né? Então aí em 2000, e aí quando eu faço Empretec, a minha cabeça já muda um pouco. Aí eu começo, peraí, se eu quero empreender, se eu quero ter realmente uma empresa, eu tenho que mudar essa chave. Então quando eu vejo essa oportunidade de trabalho em 2015, e aí eu lembro muito bem que eu ganho um livro do meu irmão, né, no Natal, no final de 2015, que é do Bertolazzi, que é um chefe de cozinha que faz esse curso. Então quando eu leio aquilo, cara, eu quero fazer esse curso. Lá na Itália, ele descreve muito bem. E aí, em 2016, em março, eu me jogo. Então, ali eu já mudei uma chavezinha, né? E aí, quando eu volto, eu já volto com esse know-how, né? Então, aí eu acabo ganhando já destaque nessa, né, na área do personal chef e já começo a atingir um público realmente que é o público que valoriza, né? Mas, mesmo assim, ainda eu estava ali surfando a onda. Então, muitas vezes, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer, né? Às vezes, tem que fechar, esse eventinho dá para fazer, vou fazer um eventinho, vou te cobrar tanto, enfim. Então, ainda estava nessa... Eu não tinha me posicionado tanto no mercado. Profissionalizar de fato, né? Daí eu volto da Itália, aí a primeira coisa que eu falo, cara, não quero mais morar com meus pais. E aí, em 2017, eu começo a morar sozinho, ali na rua... Vocês foram lá algumas vezes também, né? Na Rua Tubarão, ali. Fizemos alguns ali. E aí, ali, nesse meio tempo, eu recebo um convite de um amigo meu para fazer os cursos de culinária. Ele tinha um showroom de uma loja de cozinha. Tá rindo do quê? Lembrasse de algumas lá? O cara lembra dos teus eventos. Já sei qual tu lembrou. Está esquecido. E aí... Cara... Não desvia o foco, pô. Não desvia o foco, velho. E aí eu recebo esse convite para fazer esse curso, né? E aí esse curso começou numa brincadeira, algo totalmente improvável. E essa brincadeira ficou séria, porque eu tinha muito prazer de fazer isso. Tenho muito prazer de fazer isso. E ela começou a criar uma consistência. Dali, então aí eu já começou os cursos ali, né? E aí eu comecei também, aí recebi o convite também do Pedro Quinol, era em Itajaí, na Idélia aqui de Itajaí. E aí depois recebi do Pedro Quinol e do Bruno Faisal, eles tinham aquela loja Amadeiro lá, né, em Balneário. Aí eu comecei a fazer lá também. E aí lá na minha casa eu também falei, cara, acho que eu vou começar a fazer aqui também. E aí comecei a fazer os cursos ali em casa, ali mesmo, né? Era bem low profile, a galera ficava na volta, era um mesão assim, só tinha um fogão. E aí a gente fazia 3 receitas à noite, eu criava o tema, o pessoal levava vinho e cozinhava quem queria, a gente fazia uma mise en place, era mais
uma troca de experiência e comer e beber ali, né? E só que aí eu já venho com uma ideia diferente, né? Da Itália ali, enfim, começou a criar consistência. E opa, de se analisar esse mercado. E aí começou 2018, bombando. E aí o meu boom, né? O meu boom foi 2019. Aí 2019 eu fecho o ano assim, ó, cara, claro, dezembro sempre é muito bom, mas esse ano assim, 2019 eu fecho o ano, cara, eu falava assim, ó, o cara vinha procurar data, cara, não tenho mais data, sexta, sábado, não tenho, quinta, cara, não, só tenho terça, não, beleza, Quero terça. tá bom, aí eu, cara, mas cara, eu botava um valor para não fechar, o cara ia lá, puf, cara, fecha o ano assim, voando, cara. Já tava com 3, era extra, mas já tava virando colaborador. E aí eu fecho o ano cozinhando ali pro Paulo Gustavo, né, para aquele ator, que é a Carol Trentino, uma cliente que virou amiga, queridaça, ele é o Fábio. E aí eu fecho o ano ali fazendo o Réveillon na casa do pai do Neymar ali pro Denilson e pro Júlio Batista, para a família dos dois ali. E aí eu começo o ano 2020 já, aí a gente... Pé direito, cara, eu lembro, pé direito, e já com a ideia, eu já estava no final de 2019, a gente já estava com a ideia de montar o espaço ali, né? E aí comecei o 2020, preciso do meu espaço. Preciso de um espaço, muita gente procurando, pedindo, né? Então, teve essa... Né, dá para falar muito mais, mas eu vou esperar vocês me perguntar. Mas aí acho que deu para te responder. Sim, com certeza. Né? Então, foi tudo acontecendo de uma forma gradativa, né? Mas e orgânica, assim. E orgânica, também, né? muito Não orgânica, cara. Eu vou te falar que é muito orgânica, como eu falei para vocês, cara. Hoje, claro, depois que eu vim ali, fui para ali e acabei criando, né, um plano de negócio. Mas ela é tão orgânica que eu era muito... Só vai, entendeu? Como eu falei para vocês, eu sou muito de operação e criação, cara. É o que eu amo fazer, assim, sabe? Operação e criação é o meu forte. Só que a gente sabe que empreender não é isso, né? Tem vários desafios, né? São vários desafios. E, inclusive, tu falou da questão do posicionamento, do teu posicionamento estratégico, né? Que tu já... Quando tu volta, tu já começa a adotar um posicionamento estratégico de um nível, né, mais classe A e tal. E tu mantém isso, né? Então, como é que isso foi orgânico também? Foi planejado? Ou tu foi sentindo o feeling do negócio? E aí, então, Dente, daí foi orgânico, mas eu acabei me posicionando e eu acabei entendendo, porque, por exemplo, eu vejo muita gente, até aparece muito orçamento para mim hoje eu não pego mais. Então, eu acabei criando a minha identidade, né? Então, eu sempre fui um cara muito autêntico, vocês me conhecem até antes da gastronomia, então... Personalidade. Então, eu acabei criando a minha identidade. Então, a minha identidade, ela foi baseada realmente, eu amo fazer, cara, eu gosto de fazer isso. Isso aqui eu não gosto de fazer. Então, eu não vou mais fazer para fechar um orçamento. Falei, cara, eu vou me posicionar no mercado. Então, eu acabei criando esse nicho de mercado, né? Por exemplo, né, eu fiz a feijoada lá para vocês. Cara, se tu for comparar com outros concorrentes, digamos assim, porque feijoada todo mundo faz, né? Então eu tento sempre me apegar aos detalhes. Então eu vou falar para ti, cara, minha feijoada, tá, mas por que o teu é uma... Eu falei, cara, eu não trabalho, tu vai lá ver, por que vocês falaram, provavelmente, a tua feijoada é leve, tem um sabor diferente. Eu não trabalho com nada industrializado, nada. Então eu não vou comprar a linguiça calabresa da Sadia, vou comprar ela artesanal. Então, não vou comprar lá costelinha, sei lá, comprar um kit feijoada lá. Não, eu pego... Tem todo um cuidado. Tem todo um cuidado, né? Então, eu comecei a me apegar nesses detalhes, né? E foi aonde, claro, a Itália, cara, ela é assim, em termos de gastronomia, né? O italiano, até eles falam lá, né? Economicamente, eles estão muito... Não estão à frente porque eles são muito barristas, eles carregam as raízes, né, deles. E eles valorizam produto, entende? Então, assim, qualidade, cara. Então, é produto e tu não precisa fazer muita coisa, né? Um menos é mais, mas bem executado. Então, tu precisa ser o chefe de cozinha, na minha opinião, hoje ele tem que ser um bom curador, tem que fazer uma boa curadoria. Claro que a execução, o serviço é importante, mas se tu não tiver uma boa curadoria, né? E se não apegar... Porque o que eu faço hoje, né? O entendimento indo para um lado empreendedor. Eu pego a matéria-prima, eu transformo o processo,
transformo ela num produto final, né? Então, essa fase aqui é muito importante. Então, é onde eu procuro me apegar aos detalhes, para tu realmente, pô, não, realmente ele faz isso. Então, por exemplo, né, vamos lá, que eu gosto muito, abriu a temporada de feijoada, eu amo fazer feijoada. Tipo, o ovo. Cara, eu não boto ovo no buffet. Eu frito o ovo lá na hora, quando tu tá sentando, chega o ovinho quente para ti ali, tu vai ver, ele vai estar quentinho, geminha mole. Então, João que adora. O João adora. Pô, outra boa lembrança. O Life me lembrou lá no dia da feijoada. Cara, então é isso que eu procuro fazer. Então, sei lá, a laranja. Eu não corto ela em rodela, eu compro a laranja Bahia, eu corto ela em gomos. Então, cara, a couve. A couve a gente faz ali na hora. Então, hoje eu procuro. O que me fascina, o que eu amo, é me apegar a esses detalhes, né? Então, hoje, claro que nem todo cliente vai valorizar isso, mas eu quero só que o meu cliente, eu quero que ele valorize. Se não valoriza, cara, irmão, tá tudo bem. Vai para outro. Tá tudo certo. Sim. Então, graças a Deus eu consegui ter essa... Mas graças à minha experiência na Itália, que foi um divisor de águas na minha vida, e aí o que eu amo fazer? É isso. Então, eu vou me apegar a isso, sabe? Eu já me ferrei muito lá atrás. Sim. Muito. Mas isso serve de aprendizado, né, Com certeza. Vai dando uma casca, né? Exatamente, deixa a gente mais forte para encarar novos desafios, né? Ô, Jeff, e quando tu falou ali de surgimento do teu espaço, provavelmente tu fez do jeito que tu almejava, tu querias, né? Foi todo... Porque, poxa, tu já teve a dor lá atrás da casa, que tu fazia os teus eventos, os teus cursos, mas não tinha estrutura. Hoje tu, né? A gente percebe lá, tem vários... ilhas para todo mundo se organizar. Quais foram os desafios de tu estruturar todo o teu negócio? Primeiro, o montante do investimento, né, cara? Que graças a Deus, né, eu tive um apoio familiar, né, que foi muito importante para mim, também. E aí, cara, teve o grande e o péssimo, né? Porque aí a gente está falando de 2020, então a gente está falando de pandemia. Então a gente começa a construir início de março, a construir final de março, pandemia. Fecha tudo. E aí, cara, acho que o maior desafio e foi o mais estressante, cara, a ponto de dar burnout assim, foi a obra em si, cara. Então a gente teve muito estresse com a empreiteira ali, que a gente contratou, muito estresse, né? Muito. E aí, só que eu ainda continuava, né, com os meus eventos lá, então eu não conseguia ter apoio e tal. Lá, o meu pai também, né, acabou estando ali comigo, porque eu não conseguia acompanhar todo dia, então a gente teve muito problema com a empreiteira. Eu acho que o maior desafio foi esse, cara. Depois, né, as coisas foram normalizando. Acho que, quer dizer, o meu maior desafio, acho que além da obra, acho que foi 2020, porque, cara, eu estava voando, né? Eu começo 2020 voando e aí a minha área é a mais afetada, né? A minha área foi a mais... Claro, todas as áreas foram afetadas, mas a tua minha teve realmente... Cara, eu resetei. Sim. Simplesmente eu resetei. Graças a Deus eu estava trabalhando tanto ali em 2019 que eu nem imaginava... Como eu falei para vocês, não era tão bom, né? Nem imaginava... a reserva que eu tinha. Graças a Deus eu consegui, mesmo assim eu tive que parar ali em março, resetei e eu comecei a me manter. Aí eu lembro que eu resetei, cara, era eu, um garçom que virou meu auxiliar, que ele também precisava, né? O Nuri, um cara fenomenal aí. Até hoje ele é um dos braços direitos do Rafa Dagnoni, enfim, conheceu o Rafa através de mim também. E aí a gente resetou, eu comecei a fazer as encomendas feijoada, a vender uns porcionados e tudo mais para me manter. E aí depois, né, no mercado negro, digamos assim, alguns clientes, e aí, pegasse Covid? Não, tá, fazia exame, mandava para eles, tal, ia lá e comecei a cozinhar na casa deles. Assim, não teve estou falando ali março, ali em junho, julho, já começou devagarinho, assim, eu fazia esses eventos, 6, 7, 8 pessoas para a família. E aí a obra foi indo e a gente foi em 2022, aí eu já começo a me mudar devagarinho para lá, porque eu moro ali em cima, né? Sim. E aí a gente começa,
aí ali a questão dos eventos, que ainda não podia, né? Então aí eu não invisto ali, eu começo a fazer já ali os cursos já começam a acontecer, né? Mas com muita cautela, mas graças a Deus até teve um boom ali, porque realmente foi uma novidade, né? Então eu acabei... Jeff, como é que tu criou ali, né? Aquele layout ali? Foi através da experiência na Itália e vendo algumas necessidades que os meus clientes queriam quando eu fazia junto. Porque tinha muito cliente que ia lá nos cursos comigo, lá na tua casa, lá anterior? Em casa, ou propriamente lá no showroom, sim. Que eles queriam colocar a mão na massa. Tinha alguém que eu já via que tinha um cara lá que só queria lá beber e comer, mas tinha muitos que já estavam querendo colocar a mão na massa, até porque também o que aconteceu e foi positivo para os cursos foi muita gente começou a cozinhar na pandemia. Não tinha o que fazer, então o cara falou, cara... Dentro de casa, né? Dentro de casa, eu vou enlouquecer com a minha mulher. Fazer a média, né? Vou cozinhar. Então, muita gente, cara, começou... Nessa questão, muita gente começou a cozinhar através da pandemia. Aí começou a criar gosto e cozinhar através na pandemia. E aí a gastronomia... Deu mais um boom. Deu mais um boom, cara. E aí... foi onde eu vi essa necessidade de montar aquele layout ali e fazer. Aí ali também tem um empório, né? Onde eu vendo produtos para quem curte cozinhar, as importados, tem lá, só chegar. E qual que tu considera que é o diferencial dos cursos, né, que tu tem lá no espaço? O que Então, Dente, assim, cara, o que eu procuro fazer, né? Primeiro, ser o cara mais didático possível, né? E mostrar para eles as técnicas, né? Então acredito que seja isso, essa experiência que a gente tem ali de fazer as receitas, né? E cozinhar junto, né? Eles cozinhando ali comigo, então eu vou fazendo, eles vão replicando ali, então muita gente, tem muita gente que acha que sabe cozinhar, pô, cara. Aí eu me apego aos detalhes, né? Então, como eu falei para vocês, hoje eu procuro sempre me apegar aos detalhes. Então, tem 4 coisas que eu falo sempre nos cursos. Todo curso eu falo isso, cara. 4 coisas... Fica a dica aí, pessoal. 4 pilares aqui. de uma... Aqui, 4 pilares de uma boa receita, cara. Primeiro, matéria-prima de qualidade. Depois, técnica. Dentro da técnica, tempo e temperatura. Tu dominando isso aí, dificilmente tu vai errar. Sim. Então, são coisas que eu procuro passar para eles de uma forma muito didática e trazendo essa experiência. Que para a gente que conhece, né, sabe que é uma estrutura muito legal. Então, se tu puder explicar um pouquinho da ideia, quando a gente falou das bancadas, quantas pessoas conseguem estar ao mesmo tempo. Perfeito. Então, hoje, né, eu fiz uma bancada lá, uma ilha, onde eu fico no meio, né, ali cozinhando, e aí são 6 fogões em torno, e aí a gente faz por dupla, né? Até esse ano a gente está com uma novidade também, a gente está fazendo os cursos individuais também, porque tem muita gente que vai lá, é legal, às vezes o cara vai com a mulher e tudo mais, mas tem gente que vai sozinho e às vezes, eu acho legal, né? Tu acaba conhecendo, todo mundo... Networking, entrosando. Networking, cara, é bem legal. Graças a Deus sempre, nunca deu nenhum BO, né? Teve só uma vez com o seu manequim, mas outra hora com a lenda. E aí a gente acaba... Aí ali eu acabo criando um roteiro, né? Crio o tema da noite, crio o roteiro. Então, basicamente, são 12... Hoje é de mínimo 10, máximo 12, né? Hoje também a gente está com uma... de vez em quando a gente faz de 8, né? Vamos botar de 8 a 12, né? Tem que fechar um mínimo. E aí hoje a gente está fazendo bastante também cursos particulares. Então, por exemplo, quer fechar o teu grupo, aí tu cria lá, a gente cria uma data lá para ti, ver qual é a... Mas sempre no teu espaço, no caso. Sempre no meu espaço. E qual que é o curso mais procurado, mais Queridinho pretendido, mais querido da galera aí? Cara, risotos. Risoto? Risotos, e aí, claro que risotos e frutos do mar também. Como uma das minhas especialidades é frutos do mar, né, é o polvo, principalmente. Então, muita gente vai lá para tentar, quando eu abro polvo, assim, frutos do mar é algo que realmente
muita gente fala que tem dificuldade, né? E Achar o ponto. Entende? Então, eu acho que são esses dois aí, cara. Claro, italiano é difícil falar, cara, mas eu acho que mais risotos e... Ô Jeff, para quem não sabe cozinhar, qual o curso tu recomenda assim para a pessoa que está iniciando, quer... Então, ali, Dudu, cara, como é algo que eu sempre falo, até tem o meu hashtag lá, seja gourmet e todos podem. Por que eu falo todos podem? Porque realmente ali, como é algo muito dinâmico, a gente está ali à frente e a gente já faz ali um mise en place, por exemplo. O que é o mise en place, né? Não sei se vocês sabem. Mise en place, traduzindo do francês para o português, é pôr no lugar, é fazer aquele todo pré-preparo de cortar. Então, como a gente faz até para diminuir e otimizar o tempo para a gente fazer as 3 receitas na noite, então o cara não vai precisar nem... Eu não sei cortar, então, cara, tu vai ter que cortar uma ou outra coisinha que eu faço, porque aí o cara que quer aprender, eu posiciono Sim. ele ali, eu quero aprender... Então, Dudu, cara, pode fazer qualquer um. Quando tem um curso que é um pouquinho mais avançado, o intermediário, daí a gente coloca mesmo ali, a gente já coloca entre parênteses, a gente mesmo fala pro cliente, né? Cara, esse é intermediário. Então, cara, eu diria que pode ir em qualquer um, só não nesses intermediários aí. Uhum. E tu percebe diferença entre homem e mulher, gostos de pratos, enfim, o que eles preferem ou não? Cara, bem diversificado, não tem essa relação. Bem diversificado, cara. Casal. Cara, bem diversificado. É muita gente sozinha, vai casal também. Uhum. É difícil eu te cravar muito isso. Assim, hoje aumentou muito, né? Como eu falei para vocês, né? Na época lá que eu tinha... Até era meio preconceituoso, ir para a cozinha e tal, né? Ou era viado ou era maconheiro. Você já sabe o que Revelações. Parei. Não, mas é verdade, era bem preconceituoso isso, cara. E aí... então mudou hoje, cara. Eu acho que hoje o homem, até muitas mulheres vão lá, vim aqui para aprender porque só meu marido vai para a cozinha. Então cara, tá muito diversificado isso, cara. Tá bem legal assim. E como é que tu enxerga o papel dos programas de TV, que acredito que tenha um impacto nisso? Com certeza, né? cara. Assim, até vou dar uma dentro. Agora até tá, não. Não, tipo, agora até tá indo mãe até esse mês, cara. Tá indo mãe com filhos. Legal. Tá bem legal, cara. Então tá indo muito pai, mãe, filho. Agora vai uma clientaça minha lá de Jaraguá, com a filhinha dela de 9 anos, assim. Que ela, cara, eu lembro dela lá com 6 aninhos, ela, quando eu ia cozinhar na casa deles, ela ficava me olhando assim, né? Cozinhando, assim, sabe? Então tá, eu acho que até hoje as crianças também estão né, se desenvolvendo melhor. Eu acho que a gastronomia ela mudou, ela não é mais quantidade, ela é qualidade, né? Desculpa, o que tu perguntou ali depois, Dente? Não, dos efeitos dos programas de TV. Agora isso. Eu acho, cara, eu acho que está dando impacto. Eu acho que a gastronomia como um todo, ela, como eu falei, a gente, por exemplo, São Paulo, né? Porque a gente vai para lá, o cara fica maravilhado lá, né? Aqui a gastronomia, ela está começando a mudar agora, né? Então, por exemplo, aqui ainda tem uma pegada muito açoriana, né? Então, esses restaurantes aí de beira de estrada, não é um chefe de cozinha formado que vem com ideias e tal. É uma senhorinha lá açoriana que o cara vem com um cara que é um pescador, veio com Faz o prato dela que lá. Aí começou, aí tu vai lá, vai comer congra Bela Munier lá, tu pode ir da Barra Sul à Barra Norte, que tu vai comer congra Bela Munier. Então tá mudando isso, né? Sim. Então acho que o impacto realmente é onde está mudando, eu acho que com a nossa geração, está mudando o hábito alimentar. Né? Então, com essa mudança de hábito alimentar, em focar na qualidade e não na quantidade, é onde está tendo esse maior interesse. Né? Uma das coisas que eu sempre falo, assim, cara, muitas vezes a gente não sabe, a gente vai almoçar em um restaurante aquilo, ou isso, ou aquilo, né? Vai pagar mais barato e depois fica mal. Né? Ou agora que está muito essa vertente aí do glúten, né? Cara,
Vai comer, come um pão de longa fermentação, come uma pizza de fermentação natural, de uma longa fermentação, vê se tu vai ter esse problema, né? Então, a farinha, então a gente está, essa transformação, ela está vindo através dessa conscientização daquilo que a gente come. Então, eu sempre falo, cara, nada melhor do que tu cozinhar em casa. Que tu vai lá, tu vai saber a manteiga que tu comprou, tu vai escolher a carne. Saber o produto. E hoje, cara, tá caro comer hoje fora, cara. Tu comer bem. E aí já fica a dica do Empório, né? Já casou, então, acredito, né, que tu pode falar melhor essa questão das aulas, dos cursos e tu ter essa matéria-prima, tu ter esses produtos de qualidade. Fala um pouquinho como é que foi essa. Então, aí, cara, qual foi a necessidade também que eu vi, né? Então, por exemplo, vamos lá, risoto, que é o que mais a gente fazia. Aí eu sempre falo, vocês cozinham? Eu sempre faço essa pergunta. Muito pouco. Tá, vai fazer um risoto. Tu vai usar qual arroz? Nunca fiz. Arbóreo, beleza. Então, não, é Carnaroli. Aí, ó. Entendeu? Já a primeira dica, né? E eu tive de graça ainda, hein? Tive a oportunidade de ir lá no produtor de arroz, e lá ele explica, só que a olho nu a gente não vê, mas o arroz Carnaroli, realmente lá na classificação deles lá, o arbóreo, os dois são grão curto, mesma família, mas eles fazem a separação, é o grão quebrado, um pouco menos polido, e o Carnaroli é mais polido, enfim, mais inteiro. Então não dá uma diferença. Outra coisa, vou usar caldo, tem que fazer caldo. O que a maioria faz? Usa aqueles industrializados. Caldo quinó. Porra, velho. Isso aí. Entendeu? Então então comecei a ver essas necessidades. Então lá eu já tenho um caldo pronto, caldo de legumes que a gente faz do zero, né? Enfim, azeite, claro, a gente não tem tudo, não é o mercado, né? Mas essas coisinhas assim... Detalhes importantes. O cara quer fazer um jantar romântico, ele tem todos os produtos lá para fazer... Só chegar. Só chegar e vai ser feliz. Pô, eu vou falar para vocês que... a estrutura está montada, né? Cara, eu falo, né, por mim, assim, claro, é porque eu amo fazer isso. Vocês já foram lá em casa algumas vezes, né, também, no ferino e tudo mais. Cara, é muito prazeroso, cara, cozinhar, ver outra pessoa bem. Receber o feedback, né? Porra, é muito legal, né, cara? Deve ser cozinhar é transmitir amor, né, cara? Na minha opinião, uma forma de transmitir amor ali aos cuidados e fazer com carinho. E falando um pouquinho dos eventos, né? Acredito que vai estar ligado também às tuas aulas ali, né? Como é que tu consegue, principalmente no evento, um casamento ou uma festa de aniversário maior e tal, como é que é essa relação de captar o que o cara quer, às vezes um sentimento, porque na realidade tu também não é comida só que tu tá entregando, né? Então o cara tem uma expectativa, tu tem que aliar vários fatores, né, para entregar algo que faça um sentido e trabalhe com a questão emocional, questões subjetivas do cliente, né? Perfeito. Como é que é essa relação aí? Perfeito, cara. Isso, graças a Deus, hoje muitos clientes me procuram no boca a boca, vai através do boca a boca. Então, isso dá mais confiabilidade para mim quando o cara me procura, né? Então, eu procuro no começo entender como ele chegou até mim, né? Para eu realmente... e aí, o que tu quer? O que tu está pensando? Então, hoje eu consigo me posicionar, né? Por exemplo, antigamente, né, essa persuasão, nossa, eu ferrava, dava ruim, porque eu não posicionava, o cara vinha, mas eu não quero garçom, mas isso, aquilo. Aí chegava lá na hora, 40 pessoas, só eu e a minha tia que começamos e tal. E aí, cara? Então, não é só cozinhar, né? É um serviço, né? Então, por exemplo, a gente vai num restaurante que a gente é mal atendido, cara, né? Cara, a comida pode estar boa, mas se foi mal atendido, não vai voltar, entende? Então, eu comecei a ter esse discernimento e entender, cara, eu vendo uma experiência. Então, quando o cliente chega até mim, primeiro eu procuro saber o local, né? Para ver se o local vai ter estrutura, número de pessoas, o que ele gostaria de estar fazendo, e aí eu monto um orçamento para ele, né? Eu já por exemplo, 100 pessoas, cara, tem que ter um garçom. Nesse tipo de serviço vai ter que ter um garçom para cada 20 pessoas. Tu vai querer bar? Tem uma equipe de bar. Então a gente procura
entender o que ele quer. Claro que para um amigo ou outro, né, como foi para ti ali, a gente entende, o ticket médio e tal, vamos chegar aqui, ó, consigo fazer isso para ti e tal. São exceções, né, de pessoas especiais. Obrigado. E, enfim, né? Mas eu procuro já me posicionar. Mas, cara, ainda acontece. Não, mas, cara, então eu não faço. Já aconteceu muito isso. De o cara querer me persuadir. O cara, irmão, não faço. Não, eu quero tanto. Teve agora, aconteceu. A mulher queria, mandou mensagem, queria fazer comigo. Aí o cara veio, quis usar persuasão. Eu falei, cara, eu não podia falar. Eu falei, cara, mas eu já mandei para tua esposa ali a contraproposta. E o cara, não, mas eu vou pagar em dinheiro e tal. Eu falei assim, irmão, quer tirar nota fiscal? Não tem problema, não quer. Cara, o valor é esse, não é sobre isso. É sobre aquilo que eu vou te entregar. Né? Ponto, né? Então, eu sei que eu vou perder, mas eu ganho. No fim, eu ganho, sim, né, cara? Isso acho que isso com certeza é maturidade. E até para quem está ouvindo, né, na realidade, tu vai conquistando isso, né? Sim. Tu querer chegar no começo e impor, sim, vai ser difícil, assim. Né? Então, tem toda uma etapas, fase, né? Cresce um platôzinho, vai crescendo e vai implementando... Não, com certeza, cara, com certeza. Né? Infelizmente, tem gente que prostitui o mercado, né? Faz parte, né? Graças a Deus, mas às vezes atrapalha um pouquinho, mas graças a Deus o cliente sempre volta, a gente sempre tem uma boa aceitação, boa aceitação. Então, mas basicamente, cara, eu procuro entender o cliente, né? Procuro e com certeza, cara, é muito gratificante assim participar de momentos especiais, né? Da vida das pessoas. Então, e elas sempre vão lembrar, vão cruzar, isso aí fez o Você me serviu algumas... lá. Legal essa parte, né? Isso aí. E é o boca a boca, preço, né? Esse cara que vai te indicar e as pessoas que vão estar ali vão estar vendo o que está sendo entregue. Né? E eu te falo, cara, é tão boca a boca que em 2019, né, já tinha Instagram ali, uma vez ou outra, só que, cara, eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito hiperfoco na hora do meu... Hiperfoco total na hora do meu... Eu tô aqui, eu já tô olhando pro cliente, já vejo, não, cara, a comida tem que sair agora quente. Cara, a comida tá quente. Então, eu nunca publiquei muito, assim. Tem alguns concorrentes que publicam mais, assim. E 2019 foi isso, foi no boca a boca e deu esse boom, certo. Né? E agora que eu tô um pouco mais... Que agora eu tô com marketing, que realmente tô querendo criar consistência, porque, graças a Deus... Eu não preciso mais fazer marketing nesse mercado que eu já atingi, que é o personal chef ali, né? O evento. Mas o meu espaço ainda, porque as pessoas me conhecem o chefe personal de evento, mas não conhecem totalmente que eu tenho um espaço. A estrutura toda, né? Então, hoje o externo, cara, tá graças... Muito bem. Pelo menos a gente está com uma média boa aí de 2, 3 eventos semana. Só que ali o interno acabou, então estou criando mais consistência nessa questão, que também vai no boca a boca. Sim, mas estou um pouco mais Mas focado. tem um espaço para esse crescimento. E esse ano também já procura estar bem maior também no espaço dos eventos também. O Jeff, qual foi o evento que foi mais desafiador para ti? Foi às vezes pela grandeza ou pela dificuldade de um cardápio local enfim, também? Cara, conta mais algumas histórias então aí pra gente. Tem vários, cara. Mas eu acho que o mais desafiador sempre é o começo, né? Lá no começo, assim, sempre é desafiador porque tu não tem tanta... Mas tem um, cara, que eu falo, né? Meu irmão também, o Gil, fiz o casamento do Gil. Meu Deus, na época que eu tinha aqui, então eu não tinha muita experiência. Eu acho que esse foi o mais desafiador, assim, putz, cara, não faço nem ideia de quando foi, eu acho que foi 2012, 11, por ali, cara, não sei quanto tempo o Gil tá casado, mas foi lá muito no meu começo, então eu não tinha tanta noção de quantitativo, né, de um evento grande, acho que foram 200 pessoas, então eu não tinha tanta noção de quantitativo, de valores, enfim. Então, acho que foi mais esse início. Mas, na verdade, cara, sempre eu vou te falar assim, evento grande, eu não me sinto muito confortável. Dá o friozinho na barriga. Não é que eu não me sinto confortável, é que aí a operação muda. Então, assim, evento grande... Então, por exemplo, um evento menor, eu sempre falo isso, um evento menor para 10 pessoas, 1%, ou 10%...
que não gostaram, né? Uma pessoa, estou fazendo um evento para 10 pessoas, uma pessoa que não gostou, ela vai causar um impacto muito maior de eu fazer um evento para 200 pessoas e 10% não ter gostado, né? E tu tá entendendo? Sim, a proporção sim. é maior, porque o cara tá aqui 10 pessoas, pô, porque não, enfim, é muito maior. Então, eu comecei a perceber, e claro, né, por experiência, eu não consigo me apegar, evento grande, eu não consigo me apegar tanto a detalhe. Eu tenho que me apegar a serviço. Então, eu tenho que deixar já tudo praticamente pronto, é só esquentar, soltar, e aí o serviço Tem que funcionar. tem que fluir, né? Então, e além disso, né, aí eu, tipo, por exemplo, eu faço evento, aí às vezes é 20 pessoas, né, entre garçom e auxiliar. Então a gente vai lá, cria né, claro, faz uma reunião, faz todo um planejamento, só que eu estou dependendo de outras pessoas que o poder não muitas está na vezes tua nem mão. conhecem Foge o meu muito, trabalho, que às vezes do aparece controle, gente né? extra. Cara, um cara lá, primeira vez o cara está vindo comigo, então foge desse controle, entende? Quando eu tenho um evento menor, eu tenho um maior controle, né? Normalmente as pessoas que estão comigo já sabem a forma que eu trabalho, né? Então eu diria, cara, se alguma que coisa sai do lugar falar- num evento pequeno, tu já consegue contornar. Às vezes num evento grande, tu tá focado numa operação e não consegue perceber, né? Então, às vezes Então, acaba... exato, perfeito, cara. Então, assim, pô, falar de algum específico, cara, o que eu posso falar foi que teve um casamento que eu fiz lá no clube, lá nesse início, assim, e que aí eu era padrinho de casamento do Beno. E foi ali no bistrô e eu tava nessa... Tava nos dois ambientes. Nos dois ambientes, cara. Então, foi uma loucura nesse dia, assim, cara. Daí eu subia, aí descia. Subia, tanto que aí na hora de entrar com o meu par lá, eu não tava, ela entrou sozinha, pensa no bico da pessoa. Enfim, mas... né, Histórias de Jefferson. então, acho que essa é a cena mais... Sim. Daqui a pouco, aí daqui a pouco, acabou o peixe, aí volta, cara, vem pra cá ajudar. Cara, foi uma loucura. Lá de terno ajudando a fazer o negócio. Então, acho que foi talvez essa lembrança que eu mais tenho, cara. Tipo assim, depois, hoje, né, claro, teve eventos assim, que marcantes também, mas aí já tava com um pouco mais de experiência, assim, de fazer eventos onde umas confrarias assim, que só de vinho assim tinha 20 mil, 30 mil. E tu tá ali, ao mesmo tempo que é gratificante. Porra, eu falei, cara, o know-how os caras se apegam a detalhes, né, cara? Então, realmente. Mas, cara, eu amo eu amo esse frio na barriga. Se o dia que eu perder isso, eu vou parar. Tô fora. Eu larguei, cara. E dentro dessa gestão, né, tu falou já que tu gosta muito da parte da criação, da parte da operação. E como é que foi sendo desenvolvida essa parte do teu fluxo financeiro, teu fluxo de caixa? Como é que é essa parte de gestão? Cara, eu vou te falar que ela não é 100% efetiva ainda, né? Hoje eu tenho um sistema, né? Então, hoje eu tenho uma pessoa que fica no administrativo para mim, alimentando esse sistema, né? Daí a gente criou algumas formas, né? Então, por exemplo, hoje, o Empório. Eu tenho vários produtos do Empório que eu uso para evento. Mas aí o que eu faço hoje? Eu compro, o evento compra do Empório. E aí a gente cria uma requisição ali. Legal. Organização. É uma forma de controle. Mesmo assim, por mais que eu ganhe, né? Mas é uma forma de ter esse controle, assim, sabe? Legal. Então essa é a melhor forma, cara. O Jeff, quando vai montar um evento, um curso, toda a parte da estruturação logística é tudo contigo, desde a compra da matéria-prima até detalhes de vestimentas, é tudo o Jefferson ainda que... Cara, escolhe... eu vou falar para vocês que talvez esse seja o meu maior desafio, né? Além de ter mudado, como eu falei, vocês me conhecem. Então, antes a minha forma, eu sempre fui um cara muito muito impulsivo, né? Uhum. Então, a liderança estudando, tal. Então, a liderança fez eu mudar muito essa minha concepção. Cara, desculpa, eu fugi da tua pergunta.
eu ia chegar da nela. questão logística, de da compra de estrutura. material. Beleza. Então, cara, acabei, por algumas questões, acabei ficando muito, é que eu ia chegar nisso, eu acabei ficando muito centralizador. Então, hoje, ainda assim, né, eu amo fazer compra, então eu falo para vocês, então, como a compra é o diferente, cara. Então, hoje, assim, então, por exemplo, hoje eu tenho os contatos, os pescadores me mandam mensagem. Então, ou eu quero, eu olho o produto, não, beleza, tá no crivo. Então, assim, para os caras verem que eu tô ali. Então, assim, a compra ela é mais importante. Então, essa eu faço questão de estar ali. Claro que a gente cria alguns mecanismos, hoje já liga Portifruti e tal, alguns de confiança, eu só passo lá para buscar, a gente vai lá, confere, né, para criar, para otimizar tempo. O processo em si, né, criei uma rotina operacional lá para o colaborador, tá? Então eu não participo de todo o processo, mas quando necessário, sim. Então tem alguns processos de coisas que a gente já faz lá para o empório, como é um caldo, né, uma glace, enfim, caldo, glace, molhos. Hoje, por exemplo, eu não entrei na cozinha, né? E o pessoal estava lá empanando o camarão lá que a gente faz. Então, eu não participo desses mais tanto do processo, né? No picando cebola e tal, mas quando necessário, sim, né? Quando falta uma pessoa, enfim, né? Que Faz é bem parte, comum, né? faz parte. Então, hoje, muito da compra, né? Hoje também eu participo da negociação, né? Estou mudando já uma forma. Hoje as pessoas têm um outro celular da empresa, então ela dá uma filtrada, beleza, é isso? Então tá, vem para mim. Mas ainda participo muito, porque muitas pessoas ainda têm o meu celular, ela quer essa confiabilidade e ela quer falar contigo. com o Jeff. Ela quer o Jeff. Tu passa por isso também, você deve passar por isso. É também. muito pessoal, né? É muito pessoal. Trabalho muito pessoal. E essa outra questão ali, querendo ou não, vai envolver as pessoas, né? E como é que foi e como é que é essa formação da equipe? E daí tu tem essas equipes do que a gente está conversando, que é a equipe que vai ficar na cozinha, preparando, e a que vai servir. E como é que é essa coordenação em eventos? Essa é a parte mais fácil, né, Jeff? Deve ser, né? Cara, assim... Cara, todas a gente as fala isso atividades, porque todo mundo sofre toda disso, atividade né, cara? é isso. Mão de obra né, está cara? bem difícil. Hoje, o meu quadro de funcionários, assim, desde que eu fui para ali, eu sempre idealizei 3 na cozinha, um de serviços gerais, um administrativo. Hoje eu estou procurando gente, então eu estou com uma na cozinha, aí um extra quase fixo comigo na cozinha, uma serviços gerais e uma administrativo. Então hoje eu estou me desdobrando um pouquinho mais. E aí, cara, quando tem um evento maior, né, aí eu não tenho garçom. Então hoje garçom é extra, só que eu tenho os extras fixos, digamos assim. Então eu tenho ali, crio um ranking ali deles. Esse cara aqui vai melhor nesse tipo de evento. Eu vou chamar ele, então eu procuro fazer isso, né? Porque tem muita gente que só vive disso, cara, só garçom de extra de eventos. E aí, cada evento, cada situação tem um plano de ação, né? Então eu procuro, por exemplo, eu vou fazer externo. Cara, externo sempre é um desafio, porque eu fazia na minha casa lá, conheço meu fogão, tô ali, cara, tá ali, a gente tem planos B, C, enfim, né? Normalmente foge do plano, dificilmente foge do plano A, né? Já fora de casa, às vezes tu idealiza uma coisa e, né? E claro, mas o que eu faço? Eu vou antes na casa hoje, né? Vou antes na casa do cliente, faço um mapeamento do layout e tudo mais, já crio um plano de ação para chegar já, mas às vezes, cara, dá uma fugida, assim. Eu te respondi bem? Sim. Não, acho que era... Acho que é por aí. É que essa questão de pessoas é uma questão delicada em todas as atividades, né? Assim, e aí como tu vai motivar, como é que tu vai manter essas pessoas motivadas, né? Para que tenha a tua cultura, porque querendo ou não, como tu falou, tu idealizou, né? Mas como é que tu faz com que ela entregue o mais próximo possível do que tu imagina, que ela vista a camisa do jeito que tu imaginou? Cara, eu confesso que essa sempre, como eu estava falando, sempre foi uma dificuldade minha, né? Relacionamento, assim, eu sempre fui um cara muito impulsivo, muito sincero, né? Então hoje acabei criando...
Então, acabei criando mecanismos para que eu consiga manter eles, primeiro, monetariamente, né, motivados. E eu sou um cara, apesar disso, assim, tem os meus momentos de estresse, a cozinha tem esse momento, mas eu sempre procuro, né, nunca desrespeitar, assim, né? Então, o que eu fico muito feliz, já aconteceu isso algumas vezes, às vezes acontece o estresse, então tem gente que leva muito para o pessoal, talvez não tenha, né, não saiba separar o profissional do pessoal, e elas saem e voltam, e valorizam bastante. Pô, chefe, aquilo. Ou a pessoa que saiu e fala, caramba, chefe, cara, como eu aprendi, cara, tô trabalhando num lugar que não é assim e tal. Então eu fico muito feliz. Até aconteceu por agora. A gente fez um evento grande, e aí até ela voltou a trabalhar comigo agora, uma ex-funcionária minha também, participou da brigada. E elas trabalharam num outro tipo de evento, e aí depois essas outras meninas que elas conheceram trabalharam comigo lá. E ela, como é diferente, então, sabe? Então, eu acho que o que motiva elas realmente é ver que o nosso trabalho é diferente. Então, é uma das coisas que eu procuro falar, gente, as pessoas que nos procuram, elas querem uma experiência. Então, a gente tem que se apegar aos detalhes. Porque, por exemplo, porque lá, aí ela já começa a falar, porque ela ia lá, ela deixava lá o queijo largado, quente, do dia lá, ficou 6, 7 horas lá o queijo largado. E eu já falo, não, gente, tempo, temperatura. Cara, o queijo não está utilizando, volta para a geladeira. Porque essa alteração de temperatura, ela danifica o produto. Então, o que eu procuro fazer é mostrar para eles, né? E eu acredito que também, eu sempre falo isso, cara, as pessoas procuram a gente aqui nos cursos. Então, elas procuram me... Então, acho que existe essa admiração, assim, sabe? Então, hoje, graças a Deus, estou com pessoas muito boas lá comigo, né? Então, elas têm essa admiração. Então, elas entendem que realmente a alta gastronomia é trabalhado, né? Não é fazer ali, cumprir a horinha. O que tu quer? Tu quer trabalhar? Tu quer um emprego ou tu só quer um trabalho? Sim. Né? Então, elas entendem que é um trabalho, né? Então, eu procuro motivar elas, né? Monetariamente, ter esse lado humano, né? Com elas. E a cozinha, ela é muito isso, né, cara? Então, por exemplo, sempre falo, tento comentar, conversar isso com o Jean, né, com outras pessoas. Cara, porque no escritório, né? Vocês têm um escritório. Normalmente, essa pessoa, né? Ela está cursando, né, a contabilidade, ela tem uma formação, e já na cozinha, já não. Né? Normalmente as pessoas que têm formação, elas vão querer trilhar sozinhas, dificilmente elas vão querer ser CLT. Né? Se a CLT, talvez elas vão querer ser fora do Brasil, enfim, o São Paulo. Né? Aqui já é difícil, até porque a gente não consegue remunerar tão bem, né? De uma forma... Claro. Então, são pessoas que a gente hoje eu entendo que eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Então, são pessoas que vão aprendendo ali comigo, né, e se profissionalizando. Então, eu falo, aqui comigo, se tu vai ficar, eu quero que tu fique aqui comigo por muito tempo. Então, aqui comigo tu vai aprender o certo. Daqui tu vai para outro lugar, até aconteceu com essa ex. Então, ela foi para outro lugar, ela se destacou. Porque já pegou a essência do Jefferson e levou para o outro local. Que a minha essência não é a essência do Jefferson, é a essência certa, né? Que é técnica, né, cara? Que a gastronomia é um estudo, né? Sim. Uhum. É uma ciência. Então, claro, existe... Aí tem muitos... Por exemplo, tem um cara que está comigo agora, inclusive ele é contador, trabalha no escritório de contabilidade, ele veio de Curitiba, ele tem um amor pela gastronomia, o cara é um fenômeno, já trabalhou com alguns chefes lá em Curitiba e tal. Então, uma coisa que ele fala... Cara, e realmente, nos lugares que eu já trabalhei, cada chefe tem o seu jeito, né? Mas a gastronomia não tem muitos jeitos, né? Por exemplo, a gente chama dentro da área, cara, várias rasgueiragens, tu pegar um negócio que não tá bom, bota limão. Não, cara, que não tá bom, joga fora. O que é certo, tem a técnica tal. Claro que o tempero, uma outra coisa, vai mudar, mas, cara... O que é certo, né? Entende? Não dá para querer enganar. Mas acontece muito fazer isso. Vamos lá. Né? Aquela... Não, é isso, não é tipo assim, não é cassoulet, é tipo assim, amaciante na carne. Tá entendendo? Tipo assim, não, cara, entende o que é certo? Então, eu procuro, como a gente trabalha com. Então, eles conhecem muito essa. Né, o que é certo, entende? Eles veem que eu sou muito certo. Eu acho que isso motiva eles, ou quando vê lá o prato bonito ali.
fui eu que fiz. E eu faço questão de falar para ele, tu que fez, parabéns, porra, tá Legal. top hoje. Então são essas coisas que eu acho que mantêm eles motivados, assim, sabe? Mas também tem bastante níveis de estresse, porque a gente trabalha 12, 14, 16. Sim. Esse evento que a gente fez para 100 pessoas, eu entrei, né, 9 da manhã, fazendo algumas coisas, entraram 1 da tarde, a gente foi até 5:30 da manhã. Então é pauleira. Bem puxado, né? Bem puxado. E como é que tu falou da técnica e tal, como é que tu faz para continuar se mantendo atualizado de novas técnicas, tendências, enfim? Eu sempre busco referências, né? Então, tipo, ou às vezes é estudando, né? Até faz uns 2 anos, nem isso. Então, eu procuro sempre em congresso, né? Fui num curso do Laurent também, que é uma referência da culinária francesa. Fiz um curso ano retrasado, lá em São Paulo. E às vezes, cara, agora eu tô com esse cara que ele tem formação em gastronomia molecular, que é algo mais contemporâneo. Até hoje a gente fez um menu lá, ele teve uma participação. E muitas vezes o meu cliente me desafia. Mas até eu fiz uma publicação, eu parei um pouco assim, porque, por exemplo, eu faço muita confraria lá no Brava Home, em alguns lugares. E aí tem um anfitrião. Então, cara, eu fui lá em tal lugar, faz isso. Então, às vezes, os caras me desafiavam a correr atrás, assim, né? E aí, além disso, eu acho que o que mais faz eu também continuar estudando e procurar tendências são os cursos também, né, cara? Tu é professor, vocês são professores, vocês sabem, né, cara? Sim. Eu tenho que sempre vai vir uma pergunta, então eu tenho que estar preparado. Então, é isso que eu procuro. Eu acho que é isso que me mantém mais motivado a procurar, né, referências. Te tira da zona de conforto também, né? Nesse sentido de tu tá querendo trazer algo novo. Exato, cara. Então, uma das coisas que eu sempre procuro, acho que me mantém. Mas de vez em quando, cara, o cara dá um tempo assim, o cara dá uma acomodada, assim, né? Sim, aí daqui a pouco, peraí, volta, Ô, Jeff, e pensando lá na frente, visão de futuro, quais são os próximos passos do teu espaço, do Jeff como profissional da gastronomia? Vamos Pode lá, se cara. revelar, né, cara? Não. Até é legal falar isso. Eu estou muito afim de fazer, como eu falei hoje, esse ano como planejamento, diminuir externo, porque, cara, isso até... Cara, estou com 37, solteiro ainda, então quero constituir família. E para o lado pessoal, né? Então a gente acaba entendendo que o tempo de qualidade também é muito importante. Então, e hoje eu entendo que se eu conseguir manter toda a minha operação no interno... Não, mas, cara, é verdade. Tipo, cara, é difícil, cara. É uma vida... aceitar nessa... porque, por exemplo, eu trabalho sábado, domingo, então meu trabalho é a diversão dos outros, né? Então, verdade. é bem... É difícil entender isso, né, Jeff? É difícil, cara. Vou te falar que é um pouco difícil. Então, eu botei como planejamento, sempre muda, claro, até porque eu tenho que atingir um faturamento mês, mas é diminuir externo e trazer operações para o interno. Até ontem fiz um espaço lá, um reservado, vocês viram lá, né, no sábado. Bem legal. Ontem inaugurei, ali a ideia é fazer confrarias, eventos menores, trazer jantares, criar parcerias, até com o pessoal de vinho e tudo mais. Criar consistência, porque, por exemplo, eu crio hoje o meu cronograma dos cursos, mas primeiro eu vejo o meu cronograma dos eventos, porque hoje é meu ganha-pão, né? Então, criar mais consistência nos cursos também. O Empório também, hoje a gente tem uma venda direta somente no pós-curso. Então, a pessoa fez o curso ali, então criar mais consistência também, até quando a gente cria ações, até que vai. Então, criar mais consistência nisso. E agora, em primeira mão, estou falando aí para vocês, né, para todos vocês, eu vou abrir almoço executivo de quarta a sexta-feira. E também quero fazer datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, também criar almoço lá com reservas e tudo mais. Top. Então, legal. A ideia, cara, acho que é isso, cara, diminuir, cara, porque o externo, assim, ó, por exemplo, né, domingo agora, por exemplo, domingo de Páscoa eu vou trabalhar, né? Não tem como dizer não, um clientaço meu lá de Jaraguá, deixa a família de lado. Então, deixa a família de lado, né, Sim. cara? Várias vezes, já Natal, Ano Novo, ano passado, Natal acabei fazendo para uma família e Ano Novo para outra. Claro que
né, a gente tem que pensar, né, não só o amor, né? Sim. Mas, enfim, então... Tudo tem um preço, né? Preço. Mas, e não cara, é barato. Não, cara, realmente valeu a pena. Mas, então, é isso que eu quero esse ano, assim, mas a gente acaba... Eu confesso, cara, para vocês aqui, que muitos empreendedores falam, e aí falta essa veia empreendedora, às vezes, em mim, assim, de arriscar então eu acabo... Se jogar no projeto. Por exemplo, essa do almoço. Eu já estou para inaugurar desde abril, só que aí começa a abrir almoço, aí eu treino uma pessoa, equipe, daqui a pouco já muda de novo e tal. Eu falo, não, cara, não posso mais abrir meia boca, né? Sim. Então, aí acaba te dando, cara, vou gastar uma energia aqui... Será que... E eu confesso assim que, claro, hoje estou muito mais espiritualizado, mas essa pequena frustração talvez vai me... então eu estou... Fazer recuar, né? Fazer em recuar. Momentos, lá na frente. Mas esses são os projetos, cara. Sim. Então, tipo, se Deus quiser, até maio eu já devo estar fazendo um soft opening ali, nos almoços, de quarta a sexta-feira. Vai ser uma pegada mais... A minha pegada, almoço executivo, mas com valores bem atrativos. Uma italiana, desconstruída, assim. Uhum. E aí criar esses jantares. Como eu falei, cara, criar mais eventos ali, fomentar o meu espaço, que até porque foi um investimento alto, né, para eu estar fazendo... E ficou muito bonito, e né? Quem vê, exatamente. Poxa, isso que eu ia falar. Quem vê, quem vai lá e, se encanta, é muito bonito. É bem legal. Mesmo. Obrigado. Ô, Jeff, que lições tu podes dar para quem quer se inserir na área da culinária, de fato, quem está iniciando, né, como empreendedor? Que lições tu podes dar hoje com a tua experiência, com a tua maturidade, né? Cara, tem algo que teve um congresso que eu fui, e aí esse Rafa Gomes, esse chefe de cozinha, até ele foi campeão, foi campeão do MasterChef, não sei qual idade, qual ano, e ele foi campeão também do Iron Chef, cara, no Netflix, assim. Cara, muito bom. E ele falou sobre isso, assim. E aí ele deu a dica e eu realmente não tinha pensado nisso. Então, primeiro se tu é chefe de cozinha, né? Porque, assim, primeiro é importante tu ganhar know-how na cozinha, na operação. Então, ele falou assim, vai trabalhar fora, mas cria... não vai trabalhar, fica um tempinho ali e sai. Não, vai lá, absorve tudo que tu quer absorver desse chefe de cozinha. Daqui eu não cresço mais, vai para outro desafio. Então, primeiro, a cozinha realmente ela para tu criar uma identidade, tu não pode pular etapas. Tem que deixar ser abraçado pela cozinha. E eu vou te falar que, cara, passaram algumas pessoas que saíram dali da Univale, do curso, e já achando que eram chefe, foram lá comigo e tal. Então, cara, o dia a dia é esse, achando que o cara ia estar ali. Cara, não, o dia a dia é esse que tem que fazer. Então, as pessoas já acham, já saem prontas, né? Então, o início, como a gente falou no começo, então eu tive um começo para chegar aqui, não foi da noite para o dia, cara. Eu cozinhava por 200 pila, enfim, então tive... Então, esse começo, ele é muito difícil, né? Então, a principal dica que eu diria, primeiro, vai trabalhar, né? Vai criar uma experiência, né? Seja CLT, seja aqui, seja fora, né? Essa experiência na Itália, por exemplo, para mim, foi divisor de águas na minha vida, né? Positivamente. Agora, se o cara já tem, beleza, uma estrutura, se o cara quer só empreender, eu também falo, uma das coisas que eu faço consultoria também, eu falo, cara, restaurante é um filho pequeno, é um filho recém-nascido. Não adianta tu querer criar uma operação, um plano de negócio e deixar aquilo ali tocando. Né? Tanto que eu estou na minha operação até hoje, lá na compra, enfim, porque tem muita coisa ali também, né? Pode, mais que tenha um controle de estoque e tudo mais, mas tem pessoas ali passando e tudo mais, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? E o teu lucro, eu sempre falo, né? Agora indo para um lado de empreendedor, o teu lucro, cara, tá ali no desperdício, né? Tá ali na manipulação, no desperdício, né? No teu estoque. Sim. Então, realmente, tu tem que ter um conhecimento e saber que realmente tu vai abrir um plano de negócio de restaurante, cara, e similar, não é brincadeira. Tanto que, né? Isso já é constatado
né, em percentual, os restaurantes que mais dão certo, a gente pode citar alguns aqui, até aqui de Itajaí, são restaurantes familiares, né? Mas que hoje vamos colocar Boqueirão do Pera, né, o próprio Saco Cheio, Família Frassini, né? São restaurantes que começaram. O que é restaurante familiar? O tio está lá Cozinha, no caixa. a mãe está cozinhando, o pai está na administração, lá o Pera, né? Sim, Que é o maior exemplo disso. A esposa lá na cozinha, ele ficava lá, os filhos agora, né? Sua sucessão, ficavam ali porque realmente, cara, eu te falo até, é uma dificuldade para mim hoje, né? Porque eu sou operação e administrativo. Então, tu ter pessoas de confiança, né? São dois locais chaves, né? Que são dois locais chaves, exatamente, que é importante. Então, cara, acho que a dica é estudar, né, cara? Estudar, então tenha humildade e... Enfim, não vai ser da noite para o dia, né? Vocês, mais do que eu não estou muito ligado a isso, né? Mas, tipo, essa questão de retorno de patrimônio líquido, tudo mais, de case de sucesso aí, de restaurante aí, demora aí... 3 anos e meio, 4. Depende quanto que tu vai investir. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Não dá para o cara ser imediatista num mundo desse, num cenário desse, num ramo. E o que tu faria diferente se tu pudesse voltar atrás na tua jornada? Nossa, bem objetivo, Jefferson. Profissionalmente? É isso, querido. Pessoalmente, bastante coisa. Cara, profissionalmente... Cara, acho que eu não mudaria nada, cara. Eu sou um cara muito grato, assim, porque eu acho que tudo hoje eu vejo, porque eu acho que hoje, claro que eu estou mais fortalecido espiritualmente, eu acho que a gente tem que passar por isso, né? A gente tem que passar, talvez... porque aí é aquela coisa, né? Tu com 20 anos, ou com a cabeça que eu tenho agora, é muito mais fácil, né, Dente? Então, assim, cara, eu não mudaria nada. Talvez hoje, a única coisa... Talvez eu não... eu teria me posicionado um pouco mais lá no começo. Então, tipo, deveria pensar um pouco mais o planejamento. Talvez ali aquela sociedade ali que eu tive, né? Foi muito no... Automático, na empolgação. Na empolgação, né? E eu não estava preparado para aquilo. Então, acho que aí entra até a dica, entra nisso. Eu quis começar cedo e eu não estava preparado. Então, hoje... né? Quando eu venho para cá, quando eu já vou para a Itália, eu já me sinto preparado. Assim, eu vou mais maduro, eu aproveito o máximo daquela experiência. Então, eu consigo já criar, né? Já ver um nicho de mercado e ver o que eu gosto. Então, eu acho que é isso. Mas mudar assim, cara... graças a Deus, eu acho que se eu estou aqui foi porque realmente eu aprendi, errei, aprendi, construí. Sim. Ô Jeff, e perguntas rápidas assim, prato predileto para te preparar? Feijoada. Feijoada. E a maior satisfação como chefe empresário, qual que é? Cara, acho que é exatamente isso que você, né? Quando vocês é o elogio, o feedback do cliente, cara, né? De vir elogiar, eu sempre falo, não quero aparecer mais que a comida. É para responder rápido, né? Perdão. Mas eu não quero, cara, eu sempre falo que a minha comida tem que aparecer. Quando vem o cliente, teve agora é para responder rápido. Mas pode contar, vai lá. Não, cara, teve agora um que eu fiz assim, cara, esse eu fiquei assim, e eu tava num dia meio assim, aconteceu do dia para noite, fiz um evento lá pro dono da Zá Empreendimentos, lá em Itapema. Eu nem sei até agora quem é o cara, mas estava lá o da IQI, lá o Juliano, enfim, estavam uns caras aí, empresários fortes, 8 pessoas. Aí tinha um cara, parece que ele é de Rio Grande do Sul, enfim. E aí esse cara chegou, aconteceu o evento e tal, o cara foi no banheiro, daí eu voltei, ele, cara, parabéns, cara. E eu não estava aparecendo muito, quem estava falando mais lá era um amigo meu que estava apresentando os vinhos, enfim, eu estava cozinhando lá embaixo. E, cara, parabéns, eu almocei hoje lá no Fazano, lá um bacalhau, não sei o quê, e agora eu estou comendo isso aqui, e a tua comida é muito melhor que a do Fazano. Eu falei, cara, porque eu chego... Falei, cara, não, obrigado, cara. O Fazano é referência. Ele, não, mas eu estou te afirmando. Então, assim, o cara estava lá
almoçando em São Paulo, à noite estava ali, eu não fazia nem ideia de quem o cara era, mas, pô, imagina, o cara estava almoçando em São Paulo e à noite estava ali. E aí depois eles foram embora, estava o cara lá também, o Roderjan também, da Vulcan. E aí eles foram embora, esses caras foram embora, né? Até não sei, eu não gosto de ficar falando muito dessa situação em si, mas os caras foram embora. E eles estavam falando desse cara que o cara era uma referência, entendeu? E eu falei, caramba, cara. Então, tipo, ou outras situações que eu faço e eu não... que muitas vezes eu falo para vocês, cara, hoje eu falo assim, às vezes com propriedade, mas às vezes eu não tenho essa noção, cara. Entende? Eu falo, caramba, eu tô cozinhando aqui. Eu falei, tipo, às vezes meus colaboradores, cara, olha só o lugar aqui. Eu não tenho essa noção, assim, só vou ter depois que... E aí essa satisfação... Isso, cara, eu falei, o cara vir dar esse feedback, eu falo, caramba. E para o pessoal que está aí em casa, quer fazer uma harmonização, quer fazer aquele grau, o que tu sugere aí, Jeff? A dica do chefe. Harmonização de quê, cara? Bebida com comida, cara, prato... É uma bandeira que eu levanto muito, né? Aí no gastronomia. Então, assim, o básico do básico, né? É tu procurar entender um pouquinho do vinho, né? E sempre caracterizar, né? Por exemplo, eu faço às vezes, eu já mando até áudio, eu crio o grupo lá nos cursos antes, curso de frutos do mar, daí o cara chega com Malbec. Não dá. Entendeu? Tipo, cara, que porra é essa? Cara, e o vinho, uma das coisas que eu aprendi lá na Itália, cara, o vinho ele é um alimento. Então, tem gente que defende o vinho que eu mais gosto, que é a comida que eu mais gosto, mas não, cara, isso emboca, né? Então, por exemplo, o frutos do mar ele tem iodo. Então, o iodo com o tanino, ele causa uma metalização na tua boca que tu vai ficar, o vinho tá ruim. Não, cara, o vinho pode estar muito bom e a comida muito boa, só que se tu tá bebendo junto, isso vai dar ruim. Então, tu ter pelo menos esse básico. E é uma coisa que o italiano faz, eu gosto muito, é o terroir. Então, por exemplo, eu estou indo lá para a Argentina, eu vou beber um vinho argentino, automaticamente eu vou comer o quê? Uma parrilha, uma carne argentina, né? Que é... Então, eu estou lá em Piemonte, lá na Itália. Eu vou beber lá o vinho do Piemonte lá e tem um prato típico de lá. Então, eu vou... Para casar, né? Que a gente chama de terroir, assim, sabe? Então, não sei se eu te ajudei muito. Eu não sei se tu queria que eu fosse chefe, né, cara? Não sei se tu queria que eu fosse específico, assim, podia mas ser mais é isso. Objetivo, dar uma dica pro pessoal que está em casa, fazer um agrado. Não, agrado, vamos lá. Cara, vamos lá, carbonara, que é uma coisa fácil de se fazer, aí, tá? Que tenha os ingredientes lá no Empório. Também. Se quiser. Cara, carbonara, um vinho tinto sem barrica, tá? Ou até um vinho branco mais estruturado, assim, com acidez, por incrível que pareça. Acho que é isso, cara. E também tem bastante coisa lá, né, no Empório, já aproveitando aí, então, espero que tenha respondido aí a tua... Eu sou um cara que eu for aqui, eu já piro longe, né? Expande. Gastronomia é isso, cara. Isso que é o massa, cara. Chefe, encerramento, então, fica à vontade aí para divulgar o teu espaço, onde é que fica, as redes sociais, a palavra é tua. Bom, gente, né? Primeiramente, quero agradecer novamente aí, cara. Obrigado aí, né? Prazer enorme compartilhar com vocês um pouco da minha bagagem. Então, hoje a gente tem lá, tu pode estar acompanhando a gente, Spaco Barbie ou Jeff Barbie, né? Ali tem um link, pode estar entrando em contato também ali pelo WhatsApp, onde vai estar lá a Keila lá, atendendo vocês, tirando todas as dúvidas. Também tem ali também a gente sempre tenta fomentar ali o nosso trabalho, dos eventos, né? Então, é isso. Lá tu vai ter o cronograma dos cursos, se tu quiser orçamento, né, para eventos, seja lá no nosso espaço ou fora, também a gente vai estar ali, vai ter, né, a disposição para estar atendendo vocês da melhor forma, para entender qual é a tua necessidade e a gente fazer da melhor forma com a nossa autenticidade. Ótimo. Isso aí, Jeff. Só agradecer, né? Agradecer a presença. Eu que agradeço, né, cara? É uma honra estar aqui no programa com a gente. Tu que é um amigo de longa data, a gente vê o teu crescimento, o quanto se desenvolveu como pessoa e também como profissional. Isso nos deixa muito feliz e orgulhosos de ser teu amigo. E, da próxima vez, né, cara, ver se traz algo especial pra gente aí, né, cara? Eu ia trazer. Mas com certeza a gente vai ter outra oportunidade, tô brincando, tá, que Jeff? assim seja. Outra oportunidade pra gente conversar,
pouquinho mais, de repente novas experiências, novas atividades que você venha estar divulgando e estar com um espaço aberto aqui para a gente. Se você quiser conhecer mais histórias brilhantes, assim como a do Jeff, conhecer o espaço dele, então siga ele nas redes sociais e não deixe de seguir o nosso programa no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube, @Contas e Contos. Pessoal, um forte abraço e uma ótima noite para vocês. Abraço. Valeu!